isso ia incomodá-lo demais. Estava incomodando no próprio jogo, né, André? Durante o jogo. E no final ele consegue essa jogada. Lançado, 3, 4 marcadores, ele consegue se virar aí dentro da área. E barreira nada, ele deixou que a falta fosse batida e por isso também o prosseguimento da jogada que acabou permitindo ao Palmeiras fazer o seu gol. Então, só ressaltar isso também, porque muitas vezes no futebol brasileiro a gente vê o árbitro que marca uma faltinha dessas querer segurar um pouco, sabe? Para todo mundo se reposicionar e tal, e não tem que ser assim, evidentemente. Mas ele não tocar pro Estevão, se era para... Mas ele tinha uma grande opção ali de finalização, tinha várias opções de finalização e tinha assistência. Ele fez a única coisa que ele não podia fazer. Eu fiquei com a impressão que a perna de apoio dele, ele escorregou, que ele perdeu. Pode ser, a gente vê depois o lance de novo. Aconteceu isso, de fato. Mas acho que, assim, ele conseguiu se recuperar e aí ele podia ter feito... Por exemplo, se ele abre um pouco para a direita, o goleiro vai ter que acompanhar. Sim. E se o goleiro acompanha, basta ele tocar para o Estevão empurra para... Então, assim, ele foi muito... Vamos lá. A gente vai ouvir o Vitor Roque já na sequência, de novo. Aí ele dá ele se atrapalha ali, né? Eu não sei, parece que ele fica nervoso ali. Eu não sei se ele perde a passada ou se ele escorrega, André. Isso. Porque o pé esquerdo dele fica muito para trás e dobra. É agora. O movimento da perna esquerda é estranho, tá vendo? O Estevão se mantém atrás da bola, né? Para receber o passe. Tá? É incrível, ele chuta em cima do goleiro. Ele tem um gol escancarado à frente dele, um companheiro do lado para passar, em boas condições. Inacreditável. Mas esse momento aí que você fala, né? Briga. Sim, sabe? Inteiro no lance do golaço, 90 e tantos minutos. Vida de atacante é assim, nem sempre vou fazer. Às vezes eu vou perder o mais fácil e fazer o mais difícil, como foi. Mas estou muito feliz pela vitória, que foi o mais importante nessa noite hoje. Cara, acho que a nossa competência fora de casa é muito boa, sabe? Acho que a gente sabe jogar fora de casa. Junta a experiência dos mais velhos com as pernas dos mais novos. Então, como eu falei, é um grupo muito unido, um grupo que sabe passar por dificuldades, sabe se ajustar às dificuldades do jogo, né? E a gente sabe ser eficiente também, como a gente foi hoje. E graças a Deus a gente está no nosso aproveitamento. Com certeza, acho que foi o nosso primeiro objetivo, era classificar em primeiro. Fazer os gols e sair com a vitória a cada jogo possível. A gente está conseguindo isso, a gente sabe que tem mais 2 jogos ainda e vamos tentar sair com a vitória, se Deus quiser. Não perde gol, é decisivo. Quem mais poderia ser? Todo mundo já falou aqui, é a sua vez agora. Mas boa noite ao senhor de qualquer maneira. Olho de tigre, vamos lá. A André Kfouri. Boa noite. Boa noite ao Jean. Parabéns pela excelente live que vocês fizeram. Muito obrigado. Abertura, junto com Eduardo Menezes, Dimas Copedê. Isso é indireto. Matheus Carreira, boa noite aos fãs do esporte. Eu discordei de algumas coisas da live, mas obviamente não participei. E eu que discordo várias vezes de áudio e não discordei de muitas coisas. Discordou de não ter citado você na live, né? Esse foi o problema. Não citaram, mas isso é ironia. Não, bastante não, mas tudo bem. É um rancor aí. Assim, vai, Tigrão. O que eu devo esperar do Palmeiras nesse momento? Para mim, essa é a grande questão. Porque eu olho o elenco do Palmeiras e eu acho que o futebol está abaixo. O Palmeiras não gasta irracional. Eu estou muito satisfeito com o que o futebol do Palmeiras apresenta. Porque, no final das contas, eu acredito muito numa coisa que é a capacidade de mobilização e de preparação, então, obviamente ligadas, ambas, nos momentos das outras equipes. E ele já termina como líder do grupo essa rodada, se mantida a vitória do Sport Cristal. E o Palmeiras tende a também, confirmando o favoritismo em casa, a ser a equipe mais bem colocada na primeira fase. E aí, quando chega o mata-mata, quando chegar o mata-mata, a gente está falando de um outro campeonato. Vai ser depois de 2 janelas de transferências, depois o Palmeiras jogar o Mundial de Clubes. Né? Então a gente está falando de uma outra situação. Pro momento, apesar do Palmeiras não jogar o futebol que ele pode jogar, o Palmeiras mostra evolução. O Palmeiras já é um time que não depende só do Estevão, ele tem outras alternativas bem interessantes de construção de jogo. O Palmeiras não marca como o time do Abel marcava, mas ele marca melhor do que marcava no estadual. Ou seja, é um time que está em evolução, colocando jogadores novos, com o treinador sempre poupando 3, 4 jogadores por rodada para usar o elenco, para chegar bem no Mundial, para lidar bem com a temporada. E ele cumpre o que é preciso nos jogos sem correr tanto risco. Hoje correu algum risco, mas ele ficou muito mais perto de fazer 3, 4 gols do que sofreu em parte, mesmo com um lance no final, com a bola batendo no travessão. Então, o que eu posso esperar mais do time que é líder do Campeonato Brasileiro e faz a melhor campanha na Copa Libertadores? Porque aí, a gente olha para o lado, e eu estou olhando para o Pedro Ivo Almeida, como ele faz muito bem, a gente tem que olhar para os outros clubes. Há clubes também muito mais fortes que os seus adversários
e que não estão fazendo. Vamos falar de um deles daqui a pouquinho. O que se espera deles. Então, eu acho que pro momento da temporada, olhando o calendário destrutivo, 2 jogos por semana, pouco tempo para treinar e etc., o Palmeiras cumpre bem o que dele se espera até o momento, mesmo não jogando o que eu espero que vai jogar ao longo da temporada. Não, rapidinho só para gente seguir, eu acho que a gente teve esse papo aqui numa segunda-feira que a gente debatia a fritura exagerada dos treinadores, que parece que a gente está sempre no... Mas podia ser melhor. Mas o nível, a régua é mais alta, o teto é mais alto, podia ser melhor. Eu acho que o Palmeiras se encaixa nisso. O time podia estar jogando mais bola? Podia sofrer menos ou competir melhor contra o Cerro Porteño no primeiro tempo? Podia. Mas dentro de tudo que a gente enxerga, que a gente não tem 70 grandes partidas de uma equipe, sabe? É ótimo, porque há um mês, 2 meses, pouco mais de um mês e meio, a gente estava tendo aqui que debater, porque do lado de fora a questão era se o ciclo do Abel tinha se encerrado, organizado depois do jogo vaiava. Então o que se faz? O trabalho que anda. E com os números, é comparativo. O Palmeiras briga pela melhor campanha para levar vantagem sobre os seus rivais diretos na competição. O Palmeiras está muito bem. Podia. O Vitor Roque, o gol de hoje é importante pela confiança, para tentar chegar perto dela, porque ela não está estabelecida. O Estevão já teve que fazer um outro tipo de jogo hoje, não exatamente como vinha funcionando com gente correndo pela direita. Tem coisa melhor, todo mundo tem. Mas entra naquele papo nosso. Se a gente sempre se apegar ao podia ser melhor, nunca vai estar bom. Só a semifinal da Champions. Até porque... E vamos para PSG. Quem não poderia estar melhor? Eu acho que todo mundo podia estar melhor, obviamente.